Estou gravando para que eu possa disponibilizar o link depois, né? Eu deixo o link lá no Canvas e eu passo para vocês as informações. Então, vou gravar o nosso bate-papo de hoje para que depois a gente possa disponibilizar para aqueles que não puderam nos acompanhar ao vivo, ok? Bem, temos vários inscritos, né, que estão chegando. Já temos 22 aqui, 22 pessoas nos acompanhando, mas eu ainda estou recebendo novas notificações. Então, enquanto isso, a gente vai se cumprimentando, né? Essa é a nossa segunda semana do curso. Onde que eu vou aceitá-la? Aqui. Essa é a nossa segunda semana do curso de extensão de paleontologia e o ensino de ciências. Então, a Camila ainda não recebeu. Camila, eu tô vendo, tô acompanhando aqui no bate-papo e a Camila diz que não recebeu o Canvas, o convite do Canvas. Eu devo ter me equivocado, né? Já já eu te mando para que você possa acompanhar. Para aqueles que ainda, eu vi lá, nós temos 7 alunos que ainda não entraram no Canvas. Então, não sei se houve desistência, depois eu vou conferir nome a nome com o pessoal que está participando aqui, ou se simplesmente não teve acesso, né, na primeira semana, ou não achou o link do Canvas para poder dar a autorização para chegar a fazer o cadastro. Então, eu reenviei o convite, mas temos uma colega aqui que não recebeu. Já anotei aqui, Camila, depois eu vou olhar o seu caso, porque eu havia digitado o seu e-mail incorretamente. Então, eu peço desculpas de antemão, tá? E aí depois eu vou acompanhar tudo aqui com vocês. Pessoal, quanto ao teste de pré-diagnose que nós colocamos na página do Canvas na primeira semana, houve vários relatos, né, de que vocês não estavam conseguindo fazer a edição. Eu tive, de fato, uma dificuldade para incluir, mas agora, a princípio, já está funcionando, tá? Desde ontem, um pouquinho antes, eu já habilitei a edição e com isso, inclusive, eu aumentei o prazo para entrega. Então, eu coloquei tudo até o dia 20, que deve ser o final de semana, tá? Se houver problema, se não funcionar dessa forma, a gente reavalia uma nova posição para a gente fazer os nossos testes e tudo mais. Percebi também que no fórum da primeira atividade, da primeira semana, nós tivemos uma grande adesão, muita participação. Então, eu estou acompanhando pelo fórum o posicionamento e a colocação de vocês. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte: primeiro, então vamos fazer uma revisão aqui. Na pré-diagnose, teste de pré-diagnose da semana 1, né, eu alterei a data, então a gente vai até o final da semana para colocar, para vocês poderem responder, tá? E eu editei lá para que vocês pudessem me mandar. Então, depois, obviamente, a gente tem que testar, mas a princípio já tem pessoas conseguindo. O Gustavo está acabando de me falar aqui que não está conseguindo. Então, muita calma, Gustavo, que é tudo muito novo para todos nós. Então, eu vou olhar, assim que a gente terminar o nosso encontro, vou olhar novamente para ver o que está acontecendo nesse teste. O fórum eu vi que está funcionando bem, tá? Mas o Canvas tem alguns alunos não estão conseguindo acessar. Assim que a gente finalizar a nossa reunião aqui, eu vou baixar o nosso bate-papo. Coloquem todas as suas dúvidas aí no bate-papo. Eu vou baixar o nosso bate-papo
e vou tentar avaliar um a um o que está acontecendo para que a gente possa alinhar aí e conduzir a nossa conversa, ok? Então, hoje a gente inicia a semana 2 e na semana 2, se a gente for olhar, né, o cronograma do curso, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela, muito bem. Se a gente for olhar, peraí, deixa eu perguntar, né? Vocês visualizam minha tela? Minha tela? Ok, então vamos seguir. Ok. Então, para quem ainda não entrou, ou para quem ainda não conseguiu o cadastro no Canvas, ou mesmo para aqueles que já estão acostumados, vamos dar uma olhadinha, porque tem novidade hoje, né? Então, o curso que nós estamos trabalhando, esse é o Canvas, né? canvasinstructure.com. O curso que nós estamos trabalhando hoje é Paleontologia e Ensino de Ciências. E aí, a semana passada até hoje, até ontem, né? Nós trabalhamos o módulo 1, que é apresentação e prática no ambiente virtual de aprendizagem. Estamos ainda em prática, né? E tentando minimizar os problemas. Eu vi que temos problemas aqui no teste de pré-diagnose, né? A novidade que eu não sei se todos perceberam é que nós temos o link para a aula da semana passada, então já dá para assistir aqui. Quem perdeu, dá para assistir o link da aula da semana passada. A novidade para essa semana é que eu consegui resolver a questão da gravação, então agora eu não preciso mais usar a sala do meu marido, é por isso que aqui nessa primeira semana aparece o nome de Rodrigo Graça e não o meu nome. Mas a partir dessa semana, agora a gente já vai conseguir trabalhar sempre nesse mesmo link do MConf e sempre na minha sala. E aí a gente depois que tudo acabar, a gente coloca aqui o linkzinho da aula de hoje, tá bom? Do nosso bate-papo de hoje. Hoje, nós vamos trabalhar o trabalho do paleontólogo e o despertar para a ciência, tá? Então, as atividades para essa semana são atividades mais simples, porque vocês já estão se ambientando, então seriam, na verdade, apenas não, né, gente? É muita coisa, tá? A participação nesse fórum que nós criamos aqui. Então, lá no fórum, eu gostaria que vocês, dessa semana, fossem lá e colocassem alguma experiência de vocês, né? Depois da aula, vocês vão colocar uma experiência, né? Agora que conhecemos um pouco acerca do trabalho do paleontólogo, propõe aqui no fórum uma prática educativa que utilize um link, né, entre a paleontologia, visando um auxílio, tá, para o ensino das outras áreas da ciência, química, física, biologia como um todo, ok? Então, aí vocês vão lá e postam algum comentário de vocês para que a gente possa registrar a participação de vocês nesta semana, ok? Muito bem. Então, se a gente voltar lá na descrição do curso, estamos agora na nossa segunda semana. Então, hoje a gente vai trabalhar exatamente o trabalho do paleontólogo e o despertar da ciência. Deixa eu voltar aqui no nosso bate-papo. A princípio está tudo tranquilo, então vamos em frente. Vou ver esse aqui. Bem, então, quando a gente coloca, né, a paleontologia e o ensino da ciência como tema central do nosso curso, nós estamos, na verdade, agora na semana número 2, e a intenção é a gente dialogar a questão do trabalho do paleontólogo e o despertar para a ciência. Então, na verdade, essa união dessas duas vertentes seria no sentido da gente pensar um pouco como que o paleontólogo ou a paleontologia pode auxiliar no ensino da ciência. A gente sabe, né, quem está na sala de aula, quem já deu aula ou quem dá aula para o ensino fundamental, né, quem
é professor aí das redes municipais, estaduais, da rede pública como um todo, e nós temos vários exemplos disso, a gente sabe que a paleontologia, ela não faz parte do currículo, né? Aqui do currículo para o ensino de ciências. Mas ela pode contribuir muitas vezes para esse ensino, toda vez que nós formos pensar na ciência ou no cientista ou na investigação das causas naturais para os fenômenos naturais, né? Então, antes da gente seguir e ver quais são as ligações que nós podemos fazer, é necessário discutir um pouquinho, ou pelo menos parametrizar, né? Todos os que estão aqui têm diferentes experiências dentro da paleontologia. O que é, afinal, a paleontologia? Tá? Se a gente for pegar aí no pé, né, ao pé da letra, o significado da palavra paleontologia significa o estudo dos seres antigos. Então, palaios, antigo, ontos, seres e logos, estudo, conhecimento. Então, a paleontologia, ela significa o estudo dos seres antigos. Mas sob qual aspecto, né? Na verdade, nenhum animal, nenhum vegetal, nenhum ser vivo é sozinho ou é inerte no seu ambiente, né? Nós teremos sempre aí as relações de todos os seres antigos com os seus ambientes. Então, a paleontologia, ela vai trazer o estudo das relações entre os organismos antigos e entre esses organismos com o meio, tá? Então, nós temos aí, esse seria um primeiro significado para a paleontologia. Deixa eu achar vocês aqui. Então, era isso que eu queria perguntar. Só estuda os que já foram extintos? Não, Abel. Nós estudamos tudo que for antigo, tudo que for velho, tá? E existe uma data mágica aí que eu já vou falar para vocês. Não é só o que está... Ixi, tem um monte de gente querendo entrar e eu nem vi. Aqui, entraram. Não é só o que está extinto, tá, gente? Tem bastante. Aqui. Então, não só os que já foram extintos, a gente vai estudar os que estão no passado. Eu já vou falar qual é esse passado. Então, vamos seguindo, vão deixando as dúvidas ali, que eu, na medida do possível, chego aqui. Então, vamos lá. Então, todos os seres antigos, sejam eles extintos ou sejam eles viventes até os dias atuais, são alvos de estudos da paleontologia, tá? Ora, então, para que eu possa estudar a paleontologia, a ferramenta que vai permitir que eu compreenda o que é estudado na paleontologia é um fóssil. Então, o segundo questionamento que vem é exatamente o que são os fósseis, tá? Fóssil ou fossilis, né, significa extraído da terra, retirado da terra. Por que tem esse nome, né? Porque, na verdade, eles ocorrem nas rochas. Então, eles estão marcados nas rochas, ok? O que é um fóssil? Por definição, ele é um resto corpóreo. Pode ser um molde, pode ser uma impressão, pode ser um vestígio, qualquer feição, qualquer estrutura que me dê indícios de que ali teve alguma atividade biológica, tá? De qualquer idade, na verdade, de qualquer idade, mas porque vai ter uma outra nomenclatura que depois eu passo para vocês, mas tudo que estiver nas rochas e que tenha mais de 11.700 anos ou 11.000 anos é colocado como fóssil. Civilizações antigas, né? Ou homem fóssil.
Então, existem várias abordagens aí, tá? Então, a paleontologia estuda, sim, o homem fóssil, a paleontologia, sim, estuda crânios, restos de ossos, pegadas, né? Muitas vezes até comportamentos dos hominídeos e antropóides, porém, civilizações e sociedades é alvo de uma outra vertente, que é a antropologia, tá? Mais ligado à história do que à paleontologia. O que mais que a gente estuda? Tudo que for resto ou vestígio ou indício daquilo que foi vivo. Ah, existe fóssil de planta? Existe. Existe fóssil de coisa grande, de coisa pequena? Existe. Então, nós temos várias marcas e registros que podem ser atribuídas a fósseis, tá? Vamos lá no bate-papo. Tá tudo tranquilo. Então, vamos seguindo. Por que que tem essa cunha, né, de que o fóssil, por significado, é tudo aquilo que for extraído da terra e que tenha origem biológica, tá? Extraído da terra porque os fósseis, na verdade, eles são preservados nas rochas. Na natureza, nós temos pelo menos três tipos de rocha, três grandes grupos de rocha. As rochas ígneas ou magmáticas, que são aquelas formadas a partir do magma, de vulcões, ou mesmo plutônicas, né, no interior da crosta. As rochas sedimentares, que são essas daqui, as bonitinhas. Classicamente, elas são visivelmente, né, marcadas por terem camadas que podem seguir, né, por quilômetros e quilômetros de distância. Vejam aqui a escala, né, desse carro com relação a essa sucessão de camada. Essa é uma clássica sucessão de camada de rocha sedimentar que tem várias camadas, né? Essas linhas aqui mostram as camadas para nós e que pode ter fósseis aqui dentro, tá? As rochas vindas de vulcões têm fósseis? Não. A temperatura é tão alta que todo o indício biológico que pudesse estar ali por perto é destruído no momento da formação dessas rochas, da consolidação dessas rochas ígneas, tá? Algumas rochas, além de sedimentares, podem apresentar fósseis também, que são as chamadas rochas metamórficas. O que é uma rocha metamórfica? A rocha metamórfica, só para a gente lembrar um pouquinho, é aquela rocha que é alterada de uma rocha pré-existente. Tá? Ela sofreu metamorfismo, certo? Vejam que aqui eu tenho esse bandeamento, essas camadas todas dobradas, onduladas, né? Muito diferente daquele caso em que eu tinha as camadinhas aqui, ó, bem marcadas e alternadas, tá? Aqui eu tenho uma rocha metamórfica. Se a rocha que deu origem, a rocha anterior que deu origem a essa rocha metamórfica aqui, for uma rocha que contenha fósseis, ela também vai continuar tendo os mesmos fósseis. Porém, esses fósseis estarão também dobrados, alterados, mas mesmo assim eles são passíveis de serem estudados. Os melhores e a maior quantidade de fósseis se encontra preservada nas rochas, que são as rochas sedimentares, ok? Bom, as rochas sedimentares, elas são construídas ao longo do tempo e, ao longo do tempo, nós teremos aqui uma sucessão de intervalos temporais que nós chamamos de tabela cronoestratigráfica. Essa daqui, ela é horrível porque ela é a que traz todas as informações. Nós temos uma atualização agora, bem recente, mas ela traz todas as informações de tempo, né, de era, de éon, era, período, e ela tem todas as informações dentro de uma única tabela, tá? Por hora, eu não vou me atentar a todos os nomes,
Eu vou apenas falar para vocês como que a gente lê esse tipo, né, de informação. E depois, lá no nosso Canvas, eu vou disponibilizar uma tabelinha mais bonitinha, tá? Daquelas que apresenta, é mais didática e que apresenta os principais eventos paleobiológicos acumulados dentro da tabela, tá? Mas o que é interessante da gente apenas observar é que, com relação à coluna do tempo, nós temos o Eon, que é a maior fatia de tempo, né? E o Eon a gente tem o Arqueano, o Proterozoico e depois o Fanerozoico, tá? Que é o Eon. Dentro desse Eon nós temos eras, que são menores. Opa. Dentro do Eon Fanerozoico, eu vou ter 3 eras, que são pequenos intervalos de tempos que unidos vão formar o Eon Fanerozoico. Então, o mais antigo de todos é o Paleozoico, aí depois nós vamos ter o Mesozoico, que é o intermediário, e o Cenozoico, que é o mais recente, mais próximo aí dos dias atuais, certo? Dentro de cada período, nós teremos, dentro de cada era, dentro de cada era, nós teremos vários períodos. Então, Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, tá? Todas essas palavras vocês podem me ouvir falando ao longo das nossas aulas, mas eu vou disponibilizar, como eu já disse, uma outra tabelinha para vocês, tá? Mas aqui essa é a oficial. Então, nós temos de informação a idade, em termos de datação de rochas, e os nomes que dão aí o posicionamento das rochas, ok? Bem, mas os fósseis que ocorrem nesses dois tipos aí de rocha, tanto sedimentar quanto metamórfica, são quem? Né? Como eu disse, nós temos fósseis de plantas, então eu tenho aqui troncos, vejam a escala, né? Nós temos troncos fossilizados que foram encontrados aí recentemente no estado do Ceará. Nós temos folhas, né? Fossilizadas também. Uma samambaia, quem tem samambaia em casa? Uma samambaia muito parecida, né? Nós temos várias florestas com enormes, né? Samambaias marcadas aí, preservadas no carbonífero do mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, mas nós temos aqui no Brasil também. E notem que é muito semelhante com aquilo que a gente vê atualmente. Ou seja, existe planta fóssil? Existe. E muito, inclusive no Brasil. Temos aqui alguns, né? Uma grande libélula, muito parecida com a atual, porém ela era bem maior do que a atual. Então, nós temos invertebrados fósseis. Aqui nós temos, só para vocês verem um pouquinho da diversidade daquilo que é fóssil, tá? Um resto, né? Uma carapaça daquilo que nós chamamos de trilobita. Esse é um artrópode, parente de barata, parente de todos os artrópodas viventes, né? E viveram exclusivamente no mar e apenas até o Permiano. Então, eles são exclusivamente paleozoicos. Falaremos deles mais tarde, mas só para vocês verem a diversidade fossilífera. Nós temos, olha que preservação excepcional, né? Nós temos aí camarãozinho preservados no Araripe. O pessoal do Pernambuco pode até ter conhecido, certamente os peixes, né? Das tilbes e outros peixes, vocês já devem ter tido contato, porque é muito abundante na bacia do Araripe, né? Ceará, Pernambuco e toda a região aí do Cariri. Temos também pegadas, que seriam apenas indícios, né? Aqui uma pegada e aqui uma sequência de pegadas. Ou seja, alguém passou por aqui. Esse alguém não está mais aqui, mas deixou pegadas. Isso também é um tipo específico de fóssil que pode ser trabalhado da maneira como a gente utiliza na paleontologia, tá? Temos também microfósseis, deixa eu ver se tem alguém tentando chegar, captou aqui. Aí, ó. Aí. Temos aqui também, cadê? Aqui.
temos microfósseis. Cadê meus microfósseis? Já achei. Temos aqui os microfósseis, nanofósseis. Então, tem foraminíferos, pólen, esporos, radiolários, uma imensidão de grupos fossilíferos que tem nanômetros, micrômetros, milímetros, precisa de microscópio, precisa de varredura, muitas vezes, para poder estudar. Tá? Eles trazem uma série de informações ambientais. Então, nós temos desde o micro, do minúsculo fóssil, até o macro, né? E esse todo mundo sabe quem é, e a grande maioria, né, das pessoas ou dos paleontólogos gostaria de trabalhar com os grandes, ok? Mas nem só de dinossauros vive a paleontologia. O dinossauros é o principal chamariz, né? Tem um apelo muito grande, e é a partir deles que a gente parte para o despertar científico, sim, mas é necessário conhecer um pouquinho mais para a gente ver que pode também trabalhar com outros grupos, muitas vezes mais acessíveis, né? De levar para a sala de aula e de fazer algumas abordagens em sala de aula, do que propriamente um esqueleto muito grande, que é dificílimo da gente conseguir montar, exceto em museus e algumas escolas que estejam empenhadas nesse tipo de trabalho. Todos aqueles restos biológicos que não têm 11 mil anos, né, que têm menos de 11.700 anos, eles são tratados como subfóssil, é como se eles ainda não tivessem atingido totalmente o grau, né, é uma convenção, tá? Todos eles, se a gente for ver, eles já estão petrificados, mineralizados, já estão duros, tá? Mas por conta aí da datação, nós temos essa convenção e aí nós temos essa diferença. Ah, Sabrina, como é que faz a datação? É por carbono 14? Sim, tá? Mas a gente pode, se houver interesse, não é só por carbono 14, nós temos outros métodos para datar, mas se houver interesse, a gente pode trabalhar nisso em outra ocasião, tá? Aqui nós temos também os fósseis vivos, que são organismos que apresentam um ritmo evolutivo muito lento, tá? Esse ritmo evolutivo muito lento significa dizer que eles estão com pequenas modificações morfológicas ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um límulus, que seria um límulus vivente, né, dos mares, e um límulus fóssil. Esse límulus fóssil, ele apresenta uma grande similaridade morfológica quando a gente compara com o límulus vivente, tá? Então, esse termo fóssil vivo é um termo que a gente utiliza para falar desses caras que o tempo passou e eles se modificaram muito pouco. O mesmo exemplo pode ser dado para o ginkgo biloba, né? Nós temos ginkgo fóssil e um ginkgo vivente, tá? São duas folhinhas que apresentam a mesma morfologia. Então, esses organismos que o tempo passou durante muito tempo, né? Passou e eles evoluíram muito pouco, nós vamos ter aí pouquíssima mudança morfológica, e para isso a gente fala, né, que esses caras, que esses seres vivos apresentam um ritmo evolutivo muito lento, tá? Nós temos agora também um outro exemplo que é o selacanto, e esse selacanto é o peixe dos vivos e dos Aí a gente tem aqui também. Tá bom, só um minutinho. Tá bom. A aula é sempre assim, né? Com muita emoção e participações especiais. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tentando chegar. Mais ninguém tentando chegar. Aqui, aguardando, Thales. Vamos lá.
Eu tô dando uma olhadinha aqui no bate-papo antes da gente continuar, né? Ai, Abel, o nome do seu gato é Trilobita, que incrível. Bom, uh, vou indicar material, sim, sobre os métodos de datação, porque tem muita gente que tem muita curiosidade, né? E eu posso trabalhar um fórum sobre isso, indicar, e aí a gente pode fazer um bate-papo também, tá? Sobre métodos de datação para quem tiver interesse, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém tentando entrar. A princípio, não. Vamos seguindo. Deixa eu compartilhar minha tela. Isso. Bom, seguindo. Além desses... Então, o fóssil vivo, ele é a, uma terminologia que a gente utiliza, né? Para caso alguém escute, às vezes alguns livros pode trazer, né? Não é uma terminologia utilizada que a gente se refere aos grupos de organismos que apresentaram pouca modificação morfológica ao longo da evolução. Então, aqui eu tenho o Limulus vivente e o Limulus fóssil, com pouca modificação ao longo da evolução. O mesmo acontece para o ginkgo e o mesmo acontece para o selacanto. O selacanto é interessante que, na verdade, os cientistas descobriram primeiro um selacanto fóssil para depois um selacanto vivente, né? Que é um peixe de altíssimas profundidades, então nós não tínhamos muita tecnologia para conseguir, técnicas de mergulho, né? Para conseguir visualização. Então, nós primeiro conseguimos conhecer a sua forma fóssil e depois é que fomos ver que existiam formas viventes até os dias atuais, tá? Então vejam a semelhança morfológica. Obviamente, né, a espécie não dura muito tempo, mas uma certa discussão para ver quantos anos dura uma espécie. Mas o gênero a gente percebe que é o mesmo, tá? Muitas vezes é o mesmo. Um outro nome que a gente também utiliza para fósseis é o fóssil traço ou icnofósseis, pistas, pegadas, coprólitos, gastrólitos, tá? Coprólitos e gastrólitos coprólitos são os excrementos, gastrólitos são as bolotas estomacais, tá? Então vejam que aqui nesse bloco diagrama eu tenho uma série de tramas, né? De tubos, ondulações, todas essas morfologias que estão naquilo que seria a minha rocha, antes de ser a rocha, na areia, né, no substrato, ela nada mais é do que a indicação de que houve uma atividade biológica por aqui. Então, um trilobita rastejou por aí, ou um tubo fez, ou algum invertebrado fez um tubo, né? É só vocês pensarem nas minhocas, né? Na aeração de solo, isso pode ficar preservado e muitas vezes fica, tá? Nós temos aqui uma série de tubos, né? Rastros, que são chamados de iquinofósseis, preservados em rocha, certo? Pegadas e pistas, a gente já mostrou, mas também podem ser interpretados como um fóssil traço e coprólitos, que nada mais é do que cocô fóssil, tá? Vejam, né, que todas essas formas aqui de coprólitos são classicamente, mostram, né, a morfologia clássica de cocô de vertebrados, né, com todas as torções intestinais. Então, nós temos aqui aquilo que seria a representação de alguma atividade biológica, os excrementos dos vertebrados, que a gente chama de coprólito. Tem uma vantagem, né? Esse cocôzinho fóssil não tem cheiro nenhum, então já está totalmente petrificado e mineralizado há muito tempo, certo? Agora aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Muitas vezes a gente recebe rochas, doações,
Há um tempo atrás nós víamos até nas praças, né, com vendas e tudo mais, mas atenção, tá? Venda de fósseis é proibido no Brasil. Então, se vocês virem, denunciem, porque é tráfico, tá? É ilegal e é passível de prisão. Então, não compactuem com isso. Mas eu falo isso porque durante muito tempo nós tínhamos em algumas praças públicas, né, aquelas exposições, né, para vender minerais e mesmo com a legislação em cima disso, nós tínhamos aí algumas pessoas que traziam para nós, olha, eu achei isso daqui no sítio do meu avô, isso daqui é um fóssil, né? Mas é porque, na verdade, existem alguns minerais que apresentam um hábito dendrítico. O que é esse hábito dendrítico? São essas ramificações. Então, na verdade, isso daqui é um dendrito de manganês, isso daqui que é um mineral, isso aqui é um dendrito de piruluzita, que é um outro mineral. Então, isso não é vegetal fóssil. Muitas vezes as pessoas acabam se equivocando, achando que são vegetais fósseis, mas na verdade não é. Tem mais alguém aqui? Sumiu meu mouse. Achei. Não, mas ninguém tentando entrar. Pois é, Marcela, eu gostaria muito, tô vendo aqui, né, no Vale dos Dinossauros, não conheço, nunca fui para Paraíba, mas eu sei, é a maior sequência de pegada, né, de fósseis que nós temos, de pegadas de dinossauros que nós temos no mundo, a sequência de Paraíba. Caso seja presenciada... Gustavo, boa sua pergunta. Vamos fazer uma pausa aqui. Caso seja presenciada a venda de fósseis de procedência de países em que a venda não é proibida, não, tá? A questão é você vender o patrimônio nacional, tá? Por exemplo, no Marrocos é livre. Então, se alguém aqui estiver indo para o Marrocos e quiser comprar um trilobita para me dar, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, o crime é de acordo com a lei do país, ok? E no Brasil não pode. Existem vários outros que também não podem. Só para a gente finalizar, existem as septárias também. Olha só, esse crescimento que nós temos entre aí as cavidades da rocha pode dar ideia também de que isso é fóssil. Na verdade, tudo que for de origem mineral não é fóssil. O fóssil, ele é de origem orgânica. Então, restos de ossos, restos de vegetais, atividade biológica, mas isso daqui é aquele famoso parece, mas não é, ok? Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho, né, o que é a paleontologia e que a paleontologia estuda os fósseis, eu lanço essa pergunta para vocês. Que contribuições existem da paleontologia para o ensino de ciências? Eu já disse, não existe aula de paleontologia na escola, né? Houve tempo que nós não, né? Mas que os pensadores do Ministério da Educação até pensou em retirar a paleontologia do conteúdo obrigatório das ciências biológicas. Houve esse tempo, mas essa discussão já não está mais em voga por hora. A gente nunca sabe se pode voltar. Mas como é possível, né? Em que a paleontologia vai ajudar ou pode ajudar o professor de biologia, o professor de química, quem está de fato dentro da sala de aula, né? A paleontologia, como estuda os fósseis e as relações desses fósseis com o ambiente, ela visa trazer luz à compreensão do modo de vida dos organismos. Então, hoje nós vamos supor que nós estejamos dando uma aula de biologia e que hoje o assunto é cadeia trófica, né? Nós temos herbívoros, carnívoros, vários níveis tróficos, tá? Como que a gente transpõe essa hierarquia ou essas cadeias tróficas para a paleontologia? É possível? Sim. Existem evidências? Sim. De repente você tem lá um aluno meio disperso, né? Se você trouxer uma informação, como que eu diferencio grandes dinossauros herbívoros dos pequenos dinossauros carnívoros, né? Certamente ali um ou outro já teve um bonequinho, já viu algum documentário, tal,
E aí a palavra herbívoro e a palavra carnívoro pode ser contextualizada dentro de cadeias tróficas, e aí sim, relações ecológicas, e aí a gente dá continuidade. Então, o tempo todo a gente pode trazer informações paleontológicas para auxiliar no ensino de ciências, seja para resgatar o modo de vida dos organismos, seja para resgatar condições ambientais pretéritas. Por exemplo, a gente pode trabalhar mudanças climáticas, mudanças na paisagem. Todas as condições ambientais, elas ficam registradas nas rochas. E a paleontologia pode contribuir na hora que você estiver preparando uma aula sobre isso, tá? Origens e relações filogenéticas. Na hora que a gente vai falar de toda a zoologia, né? A gente pode, e não tem como fugir, né? Quando a gente fala de relações de parentesco, né? A árvore da vida, a grande diversidade da vida, a gente vai para a paleontologia e vai para os fósseis para ver como que a coisa anda, ok? Bom, existe também as extinções e radiações, né? Quando a gente vai falar de adaptação, quando a gente vai falar de momentos de radiação, ou seja, os períodos de crise, tudo aquilo que fez com que a vida esteve por um fio em alguns momentos, que são os períodos de extinções, e renascer em outros momentos. Então, tolerâncias, níveis de tolerância aos fatores bióticos, então, comportamento dos animais frente, né, aos fatores ambientais, tudo isso pode ser exemplificado a partir dos períodos de extinções e radiações. Quando a gente coloca lá no teste pré-teste, na pré-diagnose, no teste pré-diagnose, a questão lá do Jurassic Park e a questão da Era do Gelo, né, a gente pode trabalhar momentos que são de extinção e os pós, que são os momentos de radiações, tá? Então, fica aí também uma dica para a gente poder trabalhar. Bom, geografia, paleoclima, mudança, né? Paleobiogeografia ou paleogeografia, todas essas áreas dentro da paleontologia, dentro das geociências como um todo, elas foram desenvolvidas inicialmente a partir da semelhança de fósseis que nós tínhamos, tá? Num dado momento. Nós hoje temos o conhecimento de que existiu no passado um grande continente, várias vezes isso aconteceu, não só uma vez, grandes continentes em que as massas continentais estiveram unidas num continente só, né? Chamado Pangeia, e depois fragmentou em dois. Ao norte, Laurásia, ao sul, Gondwana. Então, essas teorias, dentre outros estudos, foram fundamentadas com base na distribuição de fósseis que eram semelhantes. Pois bem, vejam aqui, nós temos uma planta, que é a Glossopteris, que a distribuição dela, numa certa fatia de tempo, ocorre ao longo da Austrália, da Antártica, da Índia, Madagascar, África e América do Sul, né? Se hoje a gente for lembrar que a Índia já está ao norte, que aqui tem o Oceano Atlântico, né? Como que uma planta que é terrestre pode ter viajado o mar para se distribuir em todas essas massas continentais? De fato, biologicamente falando, não pode. É mais fácil supor que as massas continentais estivessem formando uma grande massa, uma massa única. Tá? Então, os fósseis eles contribuem para nos dar indícios de mudanças de clima, de mudanças de idade e de mudanças na paisagem. Como exemplo, nós temos aqui a formação do Pangeia ou do Gondwana. Tá? E, obviamente, né, não dá para falar de evolução e de principais inovações biológicas sem olhar os fósseis e todo o registro fóssil. Tá? Vamos ver se tem mais alguém chegando para o finalzinho da nossa aula. Acho que não, né? Aqui. Não, já não tem mais ninguém chegando. Já estamos finalizando, tá, pessoal? Onde podemos denunciar a venda de fósseis? Na polícia normal mesmo? É Polícia Federal, Tamires. Aqui.
é Polícia Federal, mas a denúncia para a ANP, Agência Nacional de Produção Mineral. Depois eu mando um link para vocês aí, tá? Deixa eu só finalizar nosso PowerPoint. Bom, e aí, dentro de sala de aula, então na hora que você está estudando zoologia, você está dando botânica, você está dando zoologia, ou você está dando corpo humano, ou você está dando... Surgem questões, né? E aí, como que a gente pode trabalhar a paleontologia para o despertar investigativo, tá? Especialmente nas crianças, ou especialmente no ensino fundamental 1 ou 2, né? Que nós estamos formando a curiosidade, o instinto investigativo, a paleontologia vem a contribuir demais. Primeiro porque a paleontologia ela é muito visual e ela mexe com a imaginação da criança, né? É o monstro, é o terrível dinossauro feroz. Então, tudo isso, né, saber que você pode ter evidências para trabalhar esse tipo de coisa, você sai do imaginário para o investigativo, científico, numa linha muito tênue. E isso faz com que você consiga ter a atenção voltada para o problema. Então, eu acho que essa é uma das principais contribuições da paleontologia para que a gente possa, de fato, trazer o despertar científico para as crianças ou para os jovens e adolescentes também, que também gostam muito, tá? Então, a paleontologia ela pode visitar a escola. Aqui nós temos uma atividade que foi realizada em Ituiutaba, com a honra de ter a contribuição do paleontólogo do Instituto de Geociências, que é o Luiz Eduardo Anelli, e ele esteve numa escola falando para 250 crianças do Fundamental 1, então foi primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, quinto ano estava. Bom, que foi o período da tarde. E ele falou sobre os dinossauros do Brasil e choveu pergunta e foi uma atividade mágica. As crianças adoraram. Não preciso nem falar. Aqui foi uma intervenção feita no pátio da escola, em que ele trazia o tamanho dos dinossauros, trazia questionamentos, e aí difícil foi terminar essa atividade e mandar os alunos para suas salinhas, né, para ter a aula normal. Mas a partir disso nós tivemos vários trabalhos relacionados à paleontologia e trouxe um benefício muito legal, foi uma atividade muito positiva. Então, como trabalhar? A gente pode levar oficialmente a paleontologia para a escola, ou ainda trazer a escola para a paleontologia, tá? Esse prédio aqui fica em Ituiutaba, para quem não conhece, é o Laboratório Analítico em Paleontologia, ao qual eu sou responsável, que de tempos em tempos promove atividades de extensão para receber escolas. Então, essa é uma atividade de extensão realizada na UFO, que chama Vem para a UFO, e nós preparamos rapidamente o nosso laboratório para receber escolas. Vejam que aqui já é primeiro, segundo, terceiro ano do médio, então já são os nossos adolescentes aí, tá? Mas a alegria e a euforia é a mesma. Então, a paleontologia pode ir para a escola, por palestras, por visitas, ou a escola pode visitar a paleontologia nas instituições em que nós temos paleontologia. Isso é uma obrigação nossa, abrir as portas da universidade para a sociedade. Então, nós tivemos aqui monitores, né, com explicações do que era paleontologia, conhecimento de fósseis, e vejam que, né, nós temos aí a visitação no nosso laboratório aqui em Ituiutaba, tá? Ou ainda, a gente pode fazer algumas atividades várias de difusão e divulgação. Aqui, novamente, uma colaboração muito boa que nós tivemos com os parceiros Celina Budemiller e Luiz Eduardo Anelli, né, que são os autores desse livro aqui, com parceria de uma escola de culinária que nós temos aqui em Ituiutaba, da Samanta, que é a Cozinha Criativa, tá?
E aí nós fizemos uma atividade muito interessante para um grupo de crianças, que foi uma oficina culinária. Então, pegamos uma receita deles e nós fizemos a receita e uma aula temática. Então, foi uma aula de culinária com uma aula de paleontologia, na presença dos autores e as crianças e os pais, né, super satisfeitos. Então, foi uma proposta muito interessante que trouxe um benefício muito bom, muito positivo, de divulgar a paleontologia aqui na nossa cidade. Então, a gente, né, fica aí mais uma experiência que eu queria compartilhar com vocês. Fizemos em parceria com a Cozinha Criativa, com os queridos Anely e Celina, e aí nós, com isso, eu encerro aqui o meu discurso para mostrar para vocês como a paleontologia pode contribuir no ensino de ciências. Então, essa seria a nossa primeira abordagem, nossa primeira tratativa, né? É muito interessante a gente ver a receptividade, sabe? A paleontologia, ela traz, desde os pequenos até os adolescentes, eu acho que é a questão do imaginário mesmo, né? Então, se em cada aula que a gente estiver montando, a gente puder trazer alguma coisa da paleontologia, você pode ter certeza que a sua aula vai ter um diferencial em termos de, não, de atenção, de despertar. Tá? Eu estou falando isso não só pela minha paixão, pelo meu amor à minha área, mas pela experiência que a gente carrega de ver, né, os rostinhos felizes quando o assunto é dinossauros, né? Não só, e que não sejam só dinossauros, né, gente? A gente pode, tem que trazer os dinossauros para perto da gente, mas ir além também dos dinossauros. Então, eu gostaria que para a semana já está batendo o nosso horário aí, eu me alonguei demais hoje, mas tudo bem, não tem problema. Espero, né, que não tenha problema. Eu gostaria de ir encerrando por aqui, tá? Não se preocupem com a lista de presença que eu aprendi. Depois eu baixo ali no bate-papo e vejo todos os comentários. Vou tentar tratar, comentário a comentário, os problemas que vocês relataram do Canvas e tudo mais. E aí a gente vai, para a próxima semana, lá no fórum, discutir um pouco dessa atividade, dessa experiência que a gente pode ter, quem ainda não teve, ou aquele que já teve, compartilha conosco para a gente crescer juntos, aí no fórum, para que a gente possa ver, né, essa questão aí da paleontologia e no ensino. Tá? Então, pensem lá, na atividade proposta no fórum tem lá, né? Hoje eu vou dar uma aula de ecologia, será que eu consigo pincelar alguma coisa de paleonto? Tá? Será? Então, a gente pode ver. Deixa eu só ver o Gustavo aqui, ele está com uma dúvida. Então, para dar um feedback, né? Gustavo, na verdade, para a gente ter esse feedback, o Gustavo está colocando aqui no chat, depois vocês dão uma olhadinha, a dúvida dele, como que a gente quantifica os resultados, tá? Toda vez que a gente faz que vai utilizar entrevista, que vai utilizar questionário, junto com isso, a gente tem que fazer um termo de consentimento, tá? Então, você tem que passar no código de ética, no CEP, no conselho de ética em pesquisa, porque você está tratando com humanos e a opinião das pessoas, por mais que você garanta o anonimato, por mais que você tenha o consentimento, né? Você precisa fazer um projeto e garantir que todos estão de acordo e que o anonimato será garantido. E depois você tabela, tá? Você pode fazer uma abordagem qualitativa ou quantitativa, né? Coloca grados. A gente vai trabalhar isso aqui no curso também, como que a gente trabalha esse tipo de experiência, tá? Dos relatos, né? Para não ficar só um único relato de experiência, ok? Bom, eu espero que não tenha, que a gente possa, né, trabalhar mais. Semana que vem, não desistam, né? Eu não vou desistir de vocês, espero que vocês também não desistam. Tá muito cedo ainda para desistir.
Então, eu estou ansiosa também pela próxima semana. Não sei o que vem por aí, tem que olhar lá a semana 3. Mas eu agradeço demais, tá? A participação de todos vocês. Vamos agora discutir lá no. Agora não, a gente tem até semana que vem para fazer isso. Mas vamos continuar essa discussão lá no fórum, ok? Um grande abraço e muito obrigada a todos vocês. Deixa eu o meu muito obrigada aqui também. Até mais, pessoal. Agora eu vou encerrar a gravação.